Não é festa de rodeio, mas a magia está no ar. E Nossa! hoje o Omelete Z vai falar de um dos melhores gêneros da animação japonesa. Eu tô falando de menininhas mágicas, eu tô falando de Mahou Shoujo. E para fazer esse vídeo aqui comigo não poderia ter outra convidada senão nossa amiga Giovanna Pagano, estreando aqui no Omelete Z. Todo mundo já conhece essa querida, mas quem não conhece, ela é uma das nossas criadoras favoritas, que fala de anime, fala de séries e também é apresentadora fixa no Omelé TV, o canal Obrigada. daquele site lá. Mas hoje a gente vai falar aqui de muito poderzinho, de muitas garotas queridas, porque esse, né, Gil, é um gênero que atravessa gerações. Se você cresceu assistindo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e não assistiu, sei lá, uma Sailor Moon da vida, você tá meio que errado aí, mas com certeza a gente vai estar aqui para ajudar a endireitar aí a sua moral. Inclusive, a gente está aqui com representantes geracionais, tá? Porque eu vou puxar o Tradiça, a O tradição, tradição, o anime raiz. a Manchete, o canal Manchete, o TV Globinho. Então a galera que via aí, costumava no almoço, almocinho do Uhum, dia, tá tradição. pegando aquela TV. Ah, tá rolando Cavaleiros, ah, tá rolando um Super Campeões, tá rolando também o quê, Pedrinho? Elas? Elas, Sailor Moon. Eu tinha que fazer essa recomendação, primeiro porque se eu soubesse que a gente ia fazer esse vídeo com antecedência, eu ia vir com a minha roupa de Sailor Moon, porque eu tenho, tá? De usagem mesmo. Aqui é tudo na surpresa. Bom dia, entra no estúdio e a gente vai gravar esse vídeo aqui, mas no próximo eu garanto que eu vou avisar a Giovanna para ela vir de cosplay. Qual era a sua favorita? Ai, eu acho. A usagem ela me pega bastante porque ela tem uma personalidade que ela é meio a garota mimada, mas Uhum. ainda assim ela é muito divertida. E eu acho que você tem uma parada muito de protagonistas nesses animes que eram os mais antigos, apesar de que, pra mim, com Cavaleiros do Zodíaco, eu tinha um pouco de bode do Seiya, pra ser bem Uhum. sincera. Então, porque ele gritava muito, apesar de eu gostar dele, porque ele era protagonista. Então, a usagem, apesar de eu gostar muito dela, que é a Sailor Moon, principalmente por ela ser protagonista, eu tinha minhas questões com a Sailor Júpiter, eu gostava muito da Sailor Júpiter, gostava muito da Sailor Marte. Acho que tem uma parada também de não identificação só de personalidade, mas de aparência quando você é Sim. criança, entendeu? Então, Uhum. já que eu era loira, eu gostava muito da Usagi, hoje em dia que eu sou Você era morena, loira? sim, eu vou pegar fotos depois. Mas acho que quando a gente é pequena, a gente tem muito essa questão de identificação com personalidade, mas também principalmente com aparência. Então, comumente acabei gostando mais, quanto mais eu ficava velha, da Júpiter e da Vênus, mas eu sempre gostei da Usagi, principalmente pelo protagonismo e por ela ser loira. Basicamente, pra quem não conhece Sailor Moon, alguém será que não conhece Sailor Moon? Olha, infelizmente tem uma galera aí que com certeza não conhece Sailor Moon, fica aí o puxão de orelha aqui. Fica o Tem puxão de uma orelha. galera aí, autocrítica, que era mais fã de anime de menininho, aí quando chegava um Sailor Moon assim na TV não curtia tanto, então vale uma sinopse aí, Gil. Então, eu vou falar a sinopse, inclusive gostaria de relembrar que Sailor Moon meio que expandiu para outras gerações. O take Uhum. que a gente viu aí colocado na telona foi de Pretty Guardian Sailor Moon, que é uma obra da Netflix. A gente vê que o desenho, a animação é diferente da tradicional, que é o Sailor Moon clássico mesmo, que é uma Uhum. história bem básica. A Usagi, uma menina de 14 anos, ela acaba conhecendo uma gatinha, a Luna, que vira para ela e fala: "Você não é uma garota normal. Você é uma Sailor Moon. E Que você isso, precisa olha. encontrar as outras Sailors para vocês combaterem as forças do mal." É uma história bem mamão com açúcar, Uhum. assim, e é bem tranquila. A gente não tem grandes reviravoltas, é mais a briga das menininhas mesmo, cada uma delas com a sua personalidade, cada uma delas com os seus próprios dons. E a gente também tem a presença aí de um macho que não faz absolutamente nada, que é o Touché do Mask, pra mim. O melhor da série era ele aparecendo pra não fazer absolutamente nada. Era tipo, olá, cheguei, adeus. Mas você não fez nada. Pois é. Obrigado. Mas, É. cara, eu ia comentar isso porque pra gente que tava mais acostumado a assistir anime de lutinha, com que sempre o protagonismo tava muito pros caras e as personagens femininas geralmente estavam naquele papel de donzela a ser salva. Quando a gente pega, sei lá, um Sailor Moon da vida, que as minas que estão lá de frente,
aquelas que salvam o dia, você fala, caraca, que da hora. Tipo, é bem diferente Sim. desse feijão com arroz que a gente tá acostumado todo dia. Não, total. Então, eu não sou um fã de Sailor Moon, né? Quem acompanha o canal aqui vê que eu não falo tanto assim desses animes, mas eu reconheço muito a importância. Eu acho que a Naoko Takeuchi, espero ter pronunciado corretamente, ela criou uma obra incrível, um legado assim, que eu digo que é tão grande quanto Dragon Ball e quanto Sanseiya. E eu fico muito feliz das garotas nessa época, né? Que talvez não criaram tanta afinidade com esses animes de lutinha, terem tido uma conexão com a Sailor Moon, mas a gente também tem outro aí, anime bem clássico, né, que agora voltou a ficar em alta, que é Sakura Card Captor. Aqui no Omelete a gente tem uma regrinha. Quando a gente tá falando de Card Captor, a gente chama ela de Sakura. E quando é de Naruto, a gente fala Sakura, que já deu Ah, é. confusão muitas vezes aqui. Não, justo. Então, a Sakura, que é aquela menininha aí que caça cartas mágicas também, eu acho que foi um fenômeno muito grande nessa época, né, Gil? Você assistia? Eu assistia, eu acho que assim, Sailor Moon e Sakura. Sakura. Sakura? A gente tem uma parada que é muita questão de influência através de gerações. Eu, particularmente, acho que Sailor Moon acabou influenciando mais gerações do que Sakura. Eu não sei se é porque furou uma bolha maior. Uhum. Tem toda essa questão ainda das roupas de Sailors. Elas são muito usadas até hoje por várias pessoas fazendo representação a Sailor Moon. A gente sabe que tem muitos outros animes que usam os trajes de Sailor, mas Sailor Moon acabou se consagrando mesmo como um conteúdo que marcou muitas gerações, Sim. marca ainda hoje, como eu disse, tem adaptação aí da Netflix com uma animação nova, com uma história que ainda ronda bastante esse Mamão com Açúcar, uma coisa mais tranquila, mas sim da Batalha das Meninas, mas você vê que é uma parada que acabou expandindo aí para todas as gerações. Eu sinto que Sakura, eu não sei se ele conseguiu alcançar tanto como Sailor Moon. Uhum. Eu gostava muito, eu acompanhava, pra quem não sabe, a história da Sakura é a história de uma menina que ela acaba liberando algumas cartas mágicas e o guardião dessas cartas, que é o Quero, que é um bicho super fofinho, amarelinho, inclusive as pessoas ainda o compram bastante, como um Sim, merchan, eu sim. acho que Sakura vai muito bem também, acaba avisando ela que ela liberou essas cartas e ela precisa pegar e recuperar todas essas cartas pro caos não sair aí pelo mundo, destruir o mundo. E é muito uma história dessa busca, dessa jornada da Sakura, principalmente com o amigo Tomoyo e com o Quero, pra tentar buscar essas cartas e reuni-las novamente. Então, assim, são dois animes que eu gostava muito, marcaram muito a década dos anos 90, e como você disse, nessa época, tinham muitos animes que, apesar de eu amar muito, não tem essa identificação tão grande porque eram todos homens, né? Então era Sim, sim. Cavaleiros, era Super Campeões, era Dragon Ball, era muito os machos lá. E eu adorava, tá? Eu era muito fã. Mas pra gente se identificar mesmo, faltava meio essa presença feminina. Eu acho que tanto a Sailor Moon Exatamente. como a Sakura conseguiram trazer isso de uma forma bem legal. Não que os outros não fossem legais, inclusive eu era mais fã de Cavaleiros do Zodíaco do que dessas outras duas produções. Mas ainda acho que foi importante pra gente, como mulher, meio que se identificar aí nesse meio, sabe? Sim, com certeza. É difícil você pegar uma menina que fala, ai, quando eu era criança eu queria ser a Bulma, eu queria ser a Titi. Não, né? Tipo, Exato, eu queria ser a Sailor Moon. é. Mas eu acho que é essa parada. Quando a gente era mais novo, também tinha muito essa distinção de coisa pra mulher, coisa pra homem. E anime era muito a coisa de menino. Aham. Porque sim, os protagonistas, em sua maioria, eram homens. Mas quando você dava essa abertura de ver, você via que servia pra todos os gêneros e tanto faz, só tinha homem lá. Então eu acho que Sailor Moon e Sakura foram muito importantes pra introduzir mulheres nesse Sim. meio. Você comentou também que Sailor Moon, né, tem um impacto cultural maior. Tem, claro. Acho que toda Olimpíada a gente vê alguma Alguma, modalidade, alguma menção a Sailor Moon, alguma é verdade. referência. Ginástica artística. Aqui no Brasil a gente teve a infelicidade de ficar muito tempo sem acesso oficial aos episódios de Sakura, né? E agora a Naizo começou a trazer alguns episódios dublados, tá de graça no YouTube, inclusive. Legal. Então acho que já tem, acho que mais de 20, eu parei de acompanhar, mas imagino que nessa altura aqui desse vídeo já tem mais de 20 episódios dublados lá no YouTube. Então quem nunca teve essa oportunidade de assistir Sakura e quer ter essa conexão com esse anime, que é muito fofo, é muito legal, ele tá disponível de graça
no YouTube. E eu falei aqui que eu gostava bastante de anime de hominho. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de Bleach. Sempre que eu posso, eu falo de Bleach. É um anime assim muito importante para minha formação de otaku, assim, no final da minha adolescência. E o Tite Kubo, que é o autor de Bleach, ele também se aventurou nesse mundo de meninas mágicas, né? Claro que eu acho que dessa lista ele foi o primeiro autor homem que a gente está citando aqui, criando uma história de garotas Uhum. mágicas, né? Sailor Moon é da Naoko e a Sakura é do Clamp, mas o Tite Kubo ele também lançou o Burn the Witch. É um anime muito, muito curto, se eu não me engano, ao todo tem 4 episódios. Não sei se ele fez pensando em ser um filme e acabaram deixando mais episódico, mas é uma história muito legal, onde a gente encontra duas protagonistas, duas garotas, que elas vão para Londres reversa, né? Tipo, a gente tem a cidade de Londres frontal, que é o mundo real, mas elas trabalham, na verdade, na Londres reversa. E a missão delas lá é, tipo, cuidar do desenvolvimento e do controle populacional, aí, digamos, Nossa. dos dragões. Só que, enfim, elas querem mais do que isso, né? Elas querem ir para uma equipe mais avançada e mais importante dentro dessa corporação que cuida dos dragões dessa Londres reversa, nessa outra Londres. Elas acabam se envolvendo em questões aí de mais ação, de mais lutas. Elas acabam enfrentando alguns dragões e tem todo um plot legal. A gente consegue enxergar ali muito nitidamente alguns elementos claros do Tite Kubo, não só do traço, mas o humor, o desenvolvimento assim de alguns personagens mais secundários, como ele faz eles ganharem espaço. Mas é muito legal também a gente ver o Tite Kubo fazendo a construção mais plena de personagens femininas, né? A gente tem a Rukia em Bleach, que ganha um pouco mais de espaço, mas o anime mesmo é do Ichigo, que é o protagonista. E nesse anime a Sim. gente tem essas duas personagens queridíssimas, que tem uma amizade muito legal. A de cabelo preto é mais quietinha, a loirinha, como a gente pode ver pela expressão, é um pouco mais espevitada, assim, ela é mais pestinha, e essa dinâmica das duas é muito legal. Então, falando de garotas mágicas, eu, como fã de Bleach, não poderia deixar de citar o Tite Kubo. É Crunchyroll? Tá na Crunchyroll, uma temporada, entre muitas aspas, de 3 episódios, e tem mais um episódio especial depois que elas fecham essa historinha principal. Tipo um OVA? É tipo um OVA. Mas enfim, o anime é tão pequeno que eu não Ai, sei nem curtinho. como a Mas é gente. bom, é uma boa recomendação, porque as pessoas podem Ótimo. assistir facilmente, entendeu? Exatamente, Um dia seja principalmente. feriadão, Feriadão olha vindo lá. aí, mas especialmente se for o seu primeiro contato com garotas mágicas, Uhum. eu acho que é um bom primeiro passo. Eu concordo com você num ponto de que eu não assisti esse, mas eu não sei se Sailor Moon e Sakura seriam bons primeiros, tipo, portas de entrada, assim. Aham. Acho que pra gente, quando a gente é criança, sim, mas pra uma pessoa que já é mais velha e procura um desenvolvimento um pouco melhor das coisas e da trama, ou procurar algo que seja um pouquinho mais, não intelectual, mas que tenha uma jornada mais desenvolvida, Uhum. talvez não fique tão. É a mesma coisa você recomendar um anime, por exemplo, de porta de entrada. Eu raramente recomendo Naruto, apesar de eu ter gostado de Naruto. Sim. Mas a mesma coisa, eu não recomendaria pra meninas mágicas começar com Sailor Moon da vida. Eu talvez recomendaria um Frieren. Pode Pode ser? ser. Categorizado? Como? Sim, que na nossa lista aí de animes recentes, né, Frieren, eu acho que é um dos maiores sucessos aí Acho que dos sim. últimos anos. E Ele tá tá em primeiro no concorrendo. mall ainda? Deixa eu ver. Acredito que não, porque a máfia De Full Metal de Alchemist. Fullmetal não é incansável. Mas ficou bastante tempo, Ficou cara. bastante tempo. E tá concorrendo ao anime do ano aí no Crunchyroll Anime Awards. A votação acaba, a gente tá gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, 14. A votação do Crunchyroll Anime Awards acaba hoje. E Frieren tem grandes chances de sair como anime do ano E segue dessa Frieren, edição. hein? Segue em primeiro, Frieren, olha 9.3 só. Frieren com Full Metal Alchemist Brotherhood em segundo 9.10. Eu acho que desistiram Desistiram. de fazer um mutirão. As máfias, enfim, como existem as máfias das diva pop, existem as máfias dos Dos fandoms de animes. anime. Mas Frieren é um anime que talvez seja perfeito até pra quem nunca viu anime,
porque ele tem uma trama mais Concordo. adulta e é uma história muito bem desenvolvida. É uma linha do tempo que a gente vê dividida entre o passado da protagonista e o presente dela, né, como mestra aí da Fern. Basicamente, Frieren conta a história de uma elfa que fazia parte de um grupo aí de heróis que foi responsável por derrotar o Rei Demônio, exatamente. Quando o anime começa, o principal vilão da história já morreu. Morreu. Então, todo o desenvolvimento vem dessa questão do o que a gente faz agora. E a Frieren, diferente dos colegas humanos, ela já tem mais de 500 anos de vida. Então, em determinado momento da primeira temporada, a gente vê os outros heróis que derrotaram o Rei Demônio morrerem mesmo. E a Frieren acaba iniciando uma missão de cuidar dos pupilos desses amigos dela, enquanto ela tenta ir pro pós-vida, né? Que foi meio que uma missão que a mestra dela deixou para ela aí no túmulo, uma missão póstuma. Então, em Frieren, a Jornada pro Além, a gente vê a Frieren, que é uma elfa talvez um pouco mais fria, como o próprio nome dela já indica, ela criando novas relações com os seres humanos e ela meio que mostrando como é engraçado essa questão de tempo, porque às vezes a gente está numa urgência tão grande, só que, sei lá, se a gente imaginasse o mundo daqui 200 anos, às vezes as coisas que a gente está desesperado para fazer não vão ser nem lembradas. Então é Sim. muito engraçado quando a gente está, sei lá, nessa crise dos 20, dos 30, a gente ter uma reflexão sobre essas nossas urgências. Mas antes desse vídeo acabar, Gil, eu também quero falar de novidades 100% novas aí, fica aí o pleonasmo. Não estreadas? Já estreadas, só que eu acho que elas estão nessa altura do campeonato com no máximo 2 vídeos, porque são animes da temporada de abril de 2025. O primeiro é Witchwatch, que a gente tem uma história muito engraçadinha de uma aprendiz de bruxa que vai ter que conviver com um amiguinho de infância dela que é meio ogro, basicamente. E esse menino que já tinha um crush muito forte nela, agora também vai ter a missão de proteger ela, porque ele meio que é o familiar dela. Sabe, igual o gatinho da Sabrina? Sim. E- Tem um crushzinho, então. ele já tinha um crush, mas agora meio que ele tem uma profissão ali de cuidar dela. E Legal. esse anime promete ser muito legal. Eu não vou aqui dizer que ele é bom ou não, porque, enfim, eu ainda não assisti ele inteiro. É novidade, mas fica aí minha recomendação se você quer tentar uma coisa 100% nova. Outra recomendação também 100% nova, que parece ser mais divertido pela sinopse lá da Control, é Once Upon a Witch Death, que é basicamente uma menina que completa 17 anos e o presente de aniversário que ela ganha da professora é a notícia de que ela só tem mais 1 ano de vida. Não! Sim, porque ela foi amaldiçoada aí com uma maldição que ela, ao completar 18 anos, ela morre. É o Mas inverso de calma, Frieren, tá ligado? mas calma aí que tem uma solução. Para ela se livrar da morte, ela precisa criar uma semente da vida. Só que essa semente da vida é criada a partir de 1000 lágrimas de felicidade. Sabe quando a gente chora de rir? Sim. Então a gente vai acompanhar a jornada dessa querida, tentando coletar 1000 lágrimas de alegria. Vai ter Que que ir em fofo. muita sessão de filme de comédia e ficar assim no olhinho de todo mundo. Meu Deus do céu. Bom, mas eu boto fé nessa caminhada. Acho que vai ser um anime que emociona, talvez, a Sim, gente sim. também, Eu acho que entendeu? vai ficar nesse meio termo. A gente vai rir bastante e vai se emocionar. Não, é apelo total, cara, com essa sinopse. Pois é, mas eu acho que a gente fez aí boas 6 recomendações, hein? Um anime lá de quem já tá ficando com o cabelo branco, 2 animes no caso. Obrigada, Pedrinho. Eu tô também, amiga. Obrigada. 2 animes que já estão se consolidando, mas são mais recentes, e 2 apostas completamente novas. A gente pode queimar a língua aqui, então quando acabar a temporada de abril, a gente volta aqui pra ter certeza. Mas eu quero saber de você, quais são os seus animes de garotas mágicas favoritos? Deixa aqui no comentário, fala aí quais animes vocês também gostariam de ver aqui no Omelete Z e recomendem vídeos para eu trazer Giovanna Pagano de volta aqui pro canal. Então beijo, deixa o like, Usa. comenta, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo.